Eu sou a Jéssica Mar, e jornalista e fotógrafa, e hoje nós vamos debater um assunto de suma importância no mercado independente musical. E, primeiramente, eu queria agradecer os organizadores do Music Mercado e os convidados de hoje, Andreas Kisser, Rafael Bittencourt e Marcelo Pompeu. O painel de hoje é o mercado do heavy metal no Brasil para músicos, comportamento, tendências de consumo e engajamento. Vocês vêm de um mercado totalmente diferente do atual, da época que vocês começaram sua carreira, fizeram sucesso com as bandas, e usando todos esses anos de experiência, qual é o maior desafio que vocês acham que entender o que o público deseja, entender o gosto do público do heavy metal para conseguir com que eles consumam a música? Bom, eu estou com mais de 30 anos de carreira. O Sepultura começou numa época onde só havia vinil e fita cassete. Depois as coisas foram para CD, né? Foi aquela época do MD, disc laser, um monte de tecnologia que não funcionou, né? Que foram testes. Muita gente comprou todos os discos de novo no MD, né? Enfim, fomos para a época do download, né? Do Napster, a briga do Metallica. Hoje a gente tem os streamings, né? Na verdade, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo, quando você não está numa plataforma de streaming, os fãs reclamam, mas quando a gente está, a gente não é pago, né? Justamente pelas nossas composições, pelo nosso trabalho. E Sepultura nunca foi uma banda de ficar fazendo pesquisa para ver o que fã quer escutar, mano. Se você faz isso, você perde toda a sua originalidade, você perde a sua liberdade na arte. Eu não estou aqui para ficar agradando A, B, C ou Z. Eu faço o que eu faço, quem está comigo, e quem não está comigo, ótimo, né? Essa coisa, o que está na moda, o que a rádio está tocando, isso é uma armadilha, né? Uma armadilha onde você entra e você perde a sua identidade, né? Você vai estar fazendo uma música para um certo tipo de rádio, uma certa... porque uma banda fez balada, ou porque o Mamonas Assassina chegou. Enfim, imagina o Sepultura fazendo uma coisa no Mamonas Assassinas na época do Roots, né? Não tinha sentido isso. Você tem que lutar por aquilo que você acredita, né? Hoje em dia, os fãs do Sepultura, principalmente, cada um tem um Sepultura na sua cabeça. O Sepultura é Morbid Visions e Bestial. Não, Sepultura até o Max Cavalera. Eu comecei a gostar de Sepultura com o Derek. Tipo, mano, cada um tem um na cabeça, né? E eu respeito todos, e é realmente isso. Sepultura é tudo isso, e mais um pouco, né? Então, eu nunca fui músico e profissional de ficar perguntando o que fã gosta, o que não gosta, para fazer a música que eu acredito, né? Então, nesse aspecto, esse é um dos fatores que fez o Sepultura e faz o Sepultura sobreviver a 36 anos de carreira, com todas essas mudanças tecnológicas de estilo, que veio o grunge, veio o Slipknot, né? Veio um monte de coisa que levou e trouxe novas influências para a música, e o Sepultura segue seu caminho, obviamente influenciado por essas bandas, influenciou essas bandas também, né? Esse, para mim, é um ciclo muito positivo, né? E é isso, acho que você tem que sempre lutar por aquilo que você acredita. Imagina o Sepultura no começo ali, até antes de eu entrar na banda, em 1984, numa cidade como Belo Horizonte, Clube da Esquina, cada esquina, né, tem uma igreja e um boteco e uma igreja. E a gente lá, eles, né, falando de Morbid Visions e Bestial Devastation e tudo, era realmente para chocar, né, para chamar atenção, ao invés de ficar passando a mão na cabeça do fã, olha, é isso que você quer escutar? Vamos fazer isso para você, beleza? Não é isso, o fã tem que crescer junto com a banda, né? E a gente não pode ser refém do fã, né? O fã faz parte de um grupo, né, que mantém isso vivo, mas ele tem que ser livre também para escolher e não ser enganado, né? Vou fazer isso porque você gosta daquilo, vou botar isso aqui. Então, o Sepultura nunca teve essa linha de raciocínio, né? Eu espero alguém me dar um comando. É você, Rafa. Acho que era para seguir Agora é você, depois sou eu. A fila. Sobre essa facilidade que a gente tem hoje em dia, né, de conhecer o fã, isso realmente acontece.
concordo com o André, que você não pode ser escravo das demandas, você não pode ser escravo das expectativas desse fã, né? Porque, na verdade, você tem que sempre estar à frente do fã. O papel do artista, o papel, né, do artista de heavy metal, né, também, é olhar de fora, né? Ele tem que olhar aquela cena de fora, não só como um apreciador do estilo, né, mas como um comunicador dentro daquele cronograma, daquele sistema. E, assim, é fato que a gente conhece hoje mais essas pessoas por conta de todo mundo se expressar, por conta da e por conta então, essa distância, né, essa distância que havia nos anos 80 entre o artista e o público, ter sido encurtada. O que acontece? Acabou que a relação entre artistas e fã é meio como se fosse uma amizade. Não que eu sou amizade dos indivíduos dos fãs. Não é que existe essa amizade, de fato. Mas existe mais intimidade. Então, ao saber dessas expectativas, né, você já considera. Né? Você não pode viver escravizado, mas é como um amigo teu. Você sabe quais as expectativas que ele acha e tal. Tem coisas que você pode ou não, né, ser mais diplomático. Agora, eu acho que tem um papel importante do artista, que é o seguinte, o papel meio didático. Ele precisa chocar também o fã, ele precisa também quebrar alguns paradigmas, né, e alguns pensamentos engessados que o próprio fã tem. O artista como o André já está há 30 anos, né, na carreira, como todos nós aqui, né, quando o Pompeu começou, eu era fã dele, né? Hoje sou muito amigo e continuo fã. Mas, enfim, o fato é que a gente considera, para conhecer essa pessoa, hoje você tem a possibilidade de entender o perfil psicológico desse cara. Então, eu imagino, meu fã, eu consigo imaginar, fazendo uma música, eu consigo imaginar para quem eu estou fazendo. Né? Eu não estou simplesmente solitário no meu quarto fazendo o que me vem à cabeça. Eu consigo, porque eu faço muitos estilos, eu faço para criança, eu faço para outros artistas. Eu faço a música para me comunicar no Angra, eu faço. Então, conhecendo esses diferentes perfis, eu consigo também adotar diferentes caminhos, diferentes linguagens. Então é isso. Eu acho que nós, como artistas, desde a Revolução Industrial, o artista passou a ter um papel que transcende a arte, né? Ou seja, o público, as pessoas da sociedade, elas ficaram perdidas desde a Revolução Industrial, com tantas revoluções. E agora a gente está passando por mais uma revolução, a revolução tecnológica, agora fundamental, ficar em casa, medo da natureza, né? O medo de respirar os próprios fluxos naturais e tal, que a gente pode morrer. Tudo isso gera conflitos e crises existenciais. O artista, ele tem sim um papel de se colocar, porque as pessoas estão procurando modelos para criar o seu próprio modelo, pegando em diferentes gavetas, em diferentes lugares, modelos para se inspirar. O artista é um cara que sim oferece também modelos de pensar, perspectivas, e esse também é um papel importante para Bom, basicamente não sobrou nada para eu falar ou acrescentar. Eu concordo plenamente com o que o Andréas e o que o Rafael falaram. É bem assim também que acontece na minha carreira também, aí com meus 37 anos aí, dentro do heavy metal. A única coisa que eu posso acrescentar, entendeu? E diante de tudo que eles já falaram, que é bem meu pensamento também. Eu acho que a gente, assim, que é mais antigo, que já está com esse tempo todo de carreira, a gente tem esse tipo de visão, né? Diferente de uma garotada que está começando, por exemplo, na música, né? Que não enxerga toda essa forma, né? Ainda são muito influenciados por outras bandas, como o André citou, né? Ver o que está acontecendo, quer fazer meio parecido. Acho que todo mundo também, nós aqui, no começo das nossas carreiras, nós tínhamos uma influência mais básica, né? De um outro artista, né? Mas a gente acabou, com o passar do tempo, né? Colocando elementos nas nossas músicas que vai se distanciando um pouco daquela influência original, né?
Eu concordo com tudo que eles falaram, o engajamento que o artista representa, todas as fases que o comércio do heavy metal e da música passaram, né? Eu só vou acrescentar uma coisa, cara, que é a única coisa boa que tem na nossa cena, na nossa música que a gente faz, é que o cara, quando ele se torna headbanger, meu, ele vai morrer headbanger. Isso é um fato, entendeu? Acho que é o único estilo de música que o cara hoje ele é pagodeiro, amanhã ele é sertanejo, amanhã ele é funkeiro, amanhã ele é Anitta, amanhã ele é Pablo Vittar, né? E fica mudando assim conforme a moda vai ditando a música pop, né? E o cara é, ele vai junto com essa onda, né? Porque ele não tem assim um segmento musical único dele. Agora, no nosso caso, que a gente trabalha com heavy metal, headbanger, cara, puta, cara, o cara virou headbanger, meu, dá pra se marcar dentro de toda a nação headbanger, se juntar nós três aqui, a gente consegue contar quantos caras que abandonaram e se transformaram em funkeiro ou em qualquer outro tipo de música. Então a gente tem essa vantagem, né, que é a única música que quanto mais tempo você existe para ela, mais respeito você tem também, entendeu? É a única música que o artista velho, né, vamos colocar assim entre aspas, né, velho com muito tempo de carreira, já com os cabelos já um pouco brancos, enfim, deixa eu ver, no nosso caso aqui, nós três aqui já de óculos, né, quando a gente se conheceu, acho que só o Rafa que usava óculos, entendeu? Mas é a única música que, quanto mais antigo a gente permanece na cena, mais respeito a gente tem, né? E também tem o lance que a gente se tem uma coisa que é muito importante também, é a perseverança, né? Se manter fiel ao que faz, né? Indiferente das mudanças que você pode colocar, acrescentar na tua música, você vai ter uma perseverança dentro daquele caminho que o nosso público, indiretamente, não é uma coisa que a gente faz pensada, olha, vou ser perseverante, porque assim, daqui 40 anos, vai todo mundo me respeitar, eu vou ser grandioso. Pelo contrário, a gente está descobrindo isso agora, porque a gente faz parte da primeira geração do metal brasileiro e talvez do metal do mundo, né? Porque o heavy metal também não é um estilo de música que existe há 200 anos, né? Você vê que lá fora também é a mesma coisa. Esse mesmo reflexo que eu estou falando que acontece aqui no Brasil, eu acho que acontece internacionalmente também, né? Você vê que os grandes artistas mantêm-se cultuados pelos fãs, né? E agora a gente está começando naquela fase que a gente já começa a ficar um pouco mais velho, começa a ter a renovação, alguns, infelizmente, já com uma idade mais avançada, vem os problemas de saúde, acabam deixando a gente no mundo. Mas é só isso que eu posso acrescentar, porque se a gente for falar de música mesmo e mecanismos e o sentimento do fã com a gente, o Andrés e o Rafael basicamente já responderam tudo. É isso aí que nos move, essa chama, tipo, e principalmente a gente gostar do que a gente está fazendo. Eu acho que e quem está com a gente está, como o Andrés falou, isso é verdade. Então, como o Pompeu falou, o público do heavy metal é um pessoal mais, como que eu posso dizer? Fiel, isso. E eles têm o costume também de colecionar o material das bandas, sustentado pelo sentimento de pertencimento a esse grupo, que é empático com os gostos musicais e a relevância do gênero que eles levam como estilo de vida. E mesmo com essas características de consumismo dentro do heavy metal, o André citou também as plataformas de streaming. E o público não parou de comprar material, porém houve uma mudança bem relevante quanto à venda de música com o modelo de streaming. E como que isso afeta as bandas hoje em dia? Hoje tudo conta junto, né? Eu sempre tive os relatórios, né, de venda de Europa, dos Estados Unidos, sei lá, produto físico, né, CD. O vinil vendeu mais do que nunca, né, desde que voltou, e o heavy metal ama o vinil, né? Então isso foi uma resposta ao streaming também, né? Não é só ter a música ali e tocar o dedo na telinha e escutar. Sentir o cheiro do disco, né? Comprar um picture disc, várias cores diferentes. Eu quero a versão japonesa, porque a japonesa tem sempre algo a mais.
o papel japonês é diferente, né? Então isso para o heavy metal sempre foi muito importante. E isso mantém o estilo forte, porque a grana vai para a banda, vai para os empresários, vai para a gravadora, né? Uma gravadora como a Nuclear Blast, por exemplo, a nossa gravadora, não sobreviveria se fosse um outro estilo de música. Tanto tempo dessa forma, né? De uma maneira muito verdadeira, né? Tem gente que trabalha lá 30, 25 anos, e está lá fazendo, acompanhando e crescendo junto, né? Então a volta do vinil foi uma coisa muito positiva para o heavy metal, né? Que trouxe uma geração que não tinha possibilidade de comprar e nem conhecia o vinil, trouxe, né, para essa nova possibilidade. E o vinil é imbatível, né? É imbatível. Pelo menos para mim, não se compara um CD a qualquer outra coisa de streaming, né? Você colocar um vinil, você abrir, tirar o plastiquinho, guardar o adesivinho, né? Colocar tudo ali como uma coisa muito especial, né? Muito especial, muito pessoal, né? A minha coleção de vinil, que uma parte está aqui, o Johan, meu filho, já aumentou ela em 50% e toma conta dos meus vinis também e tudo mais. O próprio Sepultura, os últimos discos, lançou várias versões de várias cores, de picture, não sei o quê, e todos venderam muito bem. Então, hoje você bota todos esses números juntos, né? Não tem aqui venda de CD, venda não sei o quê. Obviamente você tem, mas o que conta são os streamings e as vendagens físicas, né? E no heavy metal a vendagem física ainda é muito relevante, né? Em comparação. Obviamente não chega aos pés de streaming e tudo, mas esse aspecto físico no heavy metal ele ainda é muito importante, e isso mantém uma verdade, né? O heavy metal não precisa ficar lançando single, né? Fazer Anitta e Pablo Vittar, ou Shakira com Beyoncé, falar J-Lo com sei lá quem, aí lança um single, lança uma música, aí com essa música já dá para fazer uma turnê, enfim. O heavy metal não é assim, né? Porque é uma coisa muito real, a gente gosta de fazer uma história, de linkar a arte do disco com a temática, né? Da música 1 à música 10, tudo é importante, uma coisa puxa a outra, a gente conta uma história muito mais detalhada, e é uma coisa mais artística mesmo, e não só mercadológica, né? Tem bandas que tentaram, aí vamos lançar 3 músicas, depois 3, não sei o quê, mas, cara, isso realmente é muito difícil, né? Não existe uma tradição. Talvez a gente crie novas tradições, mas a coisa está tão espalhada que é difícil você pegar uma linha de raciocínio e seguir, né? Tanto é que o vinil voltou de uma forma que ninguém esperava. Há 10, 15 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, se falasse que o vinil ia voltar, dava risada na sua cara, né? Lojas de vinil fechando e fábricas de vinil fechando. De repente, voltou com força total. Você vê U2 no disco novo lança o vinil, Black Sabbath relançou toda a sua coleção de vinil, Kiss fez a mesma coisa, entendeu? Então isso foi muito bom e muito positivo, e eu acho que mantém a verdade, né, da música, né, da tradição, e não fica se vendendo por singles e use a música como um plástico, como um simples produto, né? Eu acho que o heavy metal ainda tem essa característica artística, e não à toa o heavy metal é o estilo mais popular do mundo, né? O Sepultura já tocou em 80 países em 36 anos, já fomos para a Indonésia, fomos para Marrocos, África do Sul, independente da religião. Tivemos 2 problemas somente, um no Egito e outro no Líbano, pelo fundamentalismo religioso e político, né, que a gente não conseguiu tocar. Mas de 80 países, né, 2 países a gente não conseguiu, é uma marca impressionante, né? E você vê que realmente o heavy metal ele ultrapassa essa coisa da fronteira, da religião, da política, da ditadura, da democracia. Nós tocamos em tudo quanto é tipo de situação, né? A gente só não foi para a Coreia do Norte porque não dá ainda, ou lugares como o Irã, que é proibido, né? Que as bandas são presas e vão para a cadeia porque tocam heavy metal. Enfim, eu acho que isso é muito valioso e muito verdadeiro, é uma coisa que passa de geração a geração, sabe? De filho para pai, para avô, e isso é uma coisa muito verdadeira que não vai acabar nunca. Então, voltando até no perfil psicológico do fã, tem 2 coisas que nos agregam, né, que nos unem, né, dos amantes de heavy metal, seja profissionais ou público. Uma coisa é um perfil meio contestador. Então, o adolescente, né, curte o heavy metal, ou até antes dele curtir,
Ele é um cara que contesta o pai, contesta a sociedade, o sistema de governo, o sistema de ensino da escola, a moda. Ele é um cara que contesta. Por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu deveria ir à missa? Por que que eu tenho que arrumar minha cama? Por que isso, aquilo? Ele tem essa característica de se contestar. Os músicos de heavy metal também têm essa característica, então já tem essa afinidade. Outra característica importante é uma sensação de valorizar as relações reais, né? Por quê? Porque existem muitas relações que são superficiais, né? Por exemplo, o envolvimento então com a mídia física, né? É um apego ao romantismo de uma época onde as relações eram reais, você abraçava, você se encontrava com as pessoas. Hoje, a gente tem um monte de gente que a gente se relaciona virtualmente, pelo Facebook, mídias sociais, e aquelas pessoas que estão próximas. Eu acredito que uma das coisas que o amante do heavy metal valoriza são essas relações reais, as amizades, as pessoas próximas, os momentos juntos, né? Então, isso gera o quê? Esse sentimento de pertencimento que você falou, ele é fortalecido quando você encontra outras pessoas que também contestam, né? E outras pessoas que também valorizam estar junto. Então, quando eu estou, por exemplo, num show do Metallica, assistindo como um fã, eu estou lá me sentindo parte daquela legião de amantes daquilo, né? E me sentindo também conduzido pela matilha, né, de cães alfa, né? Ou seja, os caras são os líderes da nossa grande matilha, e nós vamos todos juntos nas nossas contestações e valorizando, né, momentos reais. E aí o que acontece? Claro, o streaming, as novas tecnologias, trouxeram para o músico uma responsabilidade de não só você produzir sua arte, mas também a chance de geri-la, né? Então, hoje você pode fazer uma música e subir no YouTube. A gente, todos nós, os três aqui, né, passamos por todas essas transformações e tivemos que nos adaptar. Mas tem bandas mais recentes que já nascem, né, nesse environment de você ter que se gerir, você ter a responsabilidade de publicar e de fazer muito mais coisas que transcendem só o seu papel como artista, né? Suas responsabilidades como artista. E é um peso, de certa forma, a responsabilidade a mais. Você precisa ler mais, entender mais, aprender mais sobre outras coisas, fazer um vídeo, editar vídeo. Tudo isso hoje o artista sabe. Como mexer no Facebook, no YouTube e tal. Coisas que uma gravadora faria para falar com a imprensa, com a revista, etc. Então, assim, trouxe mais responsabilidade, o artista acaba trabalhando mais com sua arte, né? Mas também aproximou e gerou muita independência, né? O Capoeira tem muitos países que a gente mesmo faz aqui tal, sem precisar, por exemplo, de gravadora, né? E isso é bom. Bom, ele sabe os números, sabe como foi, quem que baixa mais, quais os países que acessam mais. Então, você conhece também, né, onde você está trabalhando. E agora, esse senso de pertencimento, eu acho interessante mesmo, porque hoje existe um romantismo daquele mundo antigo, né? Onde a gente pegava, como nem o Andrés falou, sentia o cheiro do vinil, onde as experiências elas eram reais, né? E hoje 98% das experiências que as pessoas vivem é diretamente com o seu celular. Então, cada uma no mesmo sofá, às vezes, uma família, cada um com o seu celular, vivendo experiências completamente diferentes, passando por assuntos diferentes, em países diferentes, jogos, filmes e tal. Eles compartilham o mesmo ambiente físico, mas não compartilham realmente momentos, experiências. Então, eu acho que o heavy metal, como eles também disseram, que tem essa lealdade, porque, na verdade, é uma personalidade que não é mudada, né? O cara, quando se vê pertencente a esse grupo, ele faz parte da personalidade dele. Então, por isso, é tão sólido, né? Os grupos e os públicos, os diferentes segmentos aí do exatamente todo esse conjunto de fatores. Você já vê pelo fato, por exemplo, do meu caso e do Andreas, né? O Andreas tem o Johan, que é o filho dele, que hoje é guitarrista do Silks 66, que faz trabalhos também no Kiss Clan, junto com o pai, né? E já vai herdando, né, essa
essa chama que a gente tem pelo heavy metal, já pelo convívio, né? No mesmo caso, também eu tenho o meu filho mais velho, o Lion, que ele é baixista da banda moderna, tem uma banda moderna de metal, thrash metal moderno, entendeu? Que também por exemplo, a banda dele já é bem assim, como o Rafael falou, eles já nem fazem, eles não levam a carreira deles como eu levo a minha nesse momento, entendeu? Eles estão nessa coisa moderna de streaming, de sobe música no YouTube e põe um videoclipe de singles, esse tipo de situação. Mas agora, por exemplo, eles já fizeram isso em 2 trabalhos e agora eles estão pensando num disco, né? Aí já vem naquela história que a gente, né, que eu, Rafael e Andrés vivemos, que é fazer o disco, né? Ter a capa, ter lá todos os detalhes da gravação e tudo mais, aquela coisa que o heavy metal é a única música no mundo que a maioria do público ele está ligado na produção do trabalho, ele sabe se o trabalho foi bem produzido, se a gravação é boa, se quem é o artista que fez a capa, entendeu? Até eles sabem quem são os fotógrafos, quando você coloca ali na ficha técnica, o cara sabe tudo, ele busca a qualidade, né? É um estilo de música que se prima pela qualidade, a qualidade em tudo que a gente faz, tanto na concepção da música, da letra, a gente se preocupa muito na questão do que vai falar na letra, qual é o assunto que vai falar, para a gente não, sei lá, não pisar na bola, não dar um tiro no pé ou não jogar uma ideia que, mano, que não tem fundamento algum, né? Então, é uma música que todo mundo é preocupado com esses detalhes, né? Até mesmo uma banda que vai para o lado mais glam, mais hard, que vai falar de mulherada, de balada, bebida, essas coisas que hoje é normal a gente ver na música do mundo, ainda é falar de uma forma completamente diferente do que a gente vê no mundo pop, né? Então, por isso que eu acredito que, por exemplo, esse lance, o heavy metal é uma coisa que sempre se passa de pai para filho ou de grupos de pessoas que estão dentro da mesma camada social. Eu, por exemplo, eu não era headbanger até os meus 17 anos. Né? Eu fui me tornar headbanger no momento que eu fui para uma escola onde já tinha um grupinho de cara lá que curtia heavy metal. Para mim, rock, nessa época aí, era no máximo uma ou outra musiquinha do Pink Floyd, uma ou outra musiquinha do Queen. O resto, para mim, era barulho, né? Eu não tinha eu não tinha nenhum gosto e nenhuma... não tinha vontade alguma de ouvir rock. Ai, meu Deus, é muito barulho. Mas conforme eu fui convivendo com essa turma, eu fui afinando o meu ouvido, porque o heavy metal também você tem que ter um ouvido mais afinado para você ouvir. Por isso que é legal o que está acontecendo com o heavy metal, porque é uma música teoricamente jovem, né, nova, né? São o quê? 40 anos, 45 anos que o heavy metal existe no mundo. Então é uma música teoricamente nova, né? Que a gente já está passando de pai para filho. Hoje, no show do Corsos, eu acredito que também com o Sepultura e com o Angra aconteça a mesma coisa. A gente vê os jovens, que é aí da geração do Johan, que é da geração do Lion, do meu filho. A gente vê aqueles caras lá dos seus 30 anos, né? Mais ou menos ali também curtindo o show. E também tem os caras da minha época, dos anos 80, né? Como nós, que pertencemos já à nossa música desde os anos 80. E como o André salientou, é uma coisa muito legal como o vinil está vindo com força, porque também o Corsos tem feito trabalhos em vinil também. Entendeu? A gente lançou o Ties of Blood e fez assim, ó, foi embora, entendeu? Foi embora e fizemos até uma outra prensagem dele. Quer dizer, o que acontece é essa oportunidade também da garotada que sempre ouviu falar do vinil e sempre teve o contato com o vinil do pai, entendeu? Esse tipo de coisa. E agora a coisa estava voltando, estava podendo abrir o saquinho, ver aquela capa, o cheirinho, como o Rafael também colocou aqui, que tem um cheiro diferente mesmo, né? E também eu também boto uma fé que por um bom tempo ainda, eu não sei o que vai vir aí pela frente, porque hoje já é streaming. Como o André falou na primeira conversa, era vinil e cassete. Aí foi para o CD, MD, papá, agora é streaming. Daqui 1 ano, 2 anos, os caras vão inventar uma nova moda também. Os caras vão inventar uma nova, não vai ficar só nisso.
vai inventar uma nova moda, e por aí vai. A gente, como bandas importantes, principalmente o metal brasileiro, a gente tem que estar adaptado a cada mudança que tem no mercado e passar para os mais jovens, né, uma forma que ele continue sendo estimulado e curtir essa música maravilhosa que a gente faz, porque isso aí é um vírus, né? Isso aí não é um vírus que os caras vão inventar uma vacina, o pai e a mãe vai inventar uma vacina, vai dar no filho e nunca mais vai ouvir heavy metal, né? Não tem essa, são poucos casos que acontecem. A gente enfrenta tudo, enfrenta todos e permanece com a nossa música, até. Eu, quando comecei, por exemplo, eu era tirado na minha casa, né? Meu pai e minha mãe me zoavam, minha família inteira me zoava. Hoje eu sou um cara muito respeitado na minha família, diante dos feitos da minha carreira, né? E assim deve ser com meus companheiros que estão aqui também falando. Então é isso aí. O Sepultura, o Angra e o Corsos, vocês fizeram muito sucesso dentro e fora do Brasil, e até hoje são os nomes lembrados em qualquer país que você falar, a referência que eles têm no Brasil são vocês, entre outras bandas. E vocês acham que tem alguma receita de sucesso para ter uma projeção no exterior? Porque antigamente, talvez, não sei se foi mais fácil ou não, mas as bandas mais antigas fizeram um bom sucesso lá fora. E hoje em dia, muitas bandas estão batalhando para tentar conseguir esse feito. Vocês podem falar se tem alguma dica ou então mesmo a receita de sucesso para fazer sucesso no exterior, além do Brasil? Ó, a receita é o seguinte, pega papel e caneta aí. Ai, ai. Seria muito fácil, né, se tivesse uma receita. Eu acho esquisito artistas, com todo respeito a quem faz, tá? Eu acho muito esquisito artista dar conselho de business para as pessoas, porque cada um tem um método. Mano, você vê como Metallica trabalha, é totalmente diferente do U2, do Anthrax, do Sepultura, do Angra. Cada um tem um método. Tudo bem, você conhecer as regras do mercado é uma coisa. Agora você fala, ó, você tem que ir por aqui, você tem que fazer isso. Isso não existe, né? Isso não existe. A liberdade realmente de movimentação e as pessoas que você está do seu lado é muito mais importante, né? Você escolher os seus parceiros, é como escolher parceiro de banda. Tudo bem, o cara toca pra caralho, mas você não consegue ficar 2 minutos com o cara num quarto ou num ônibus, por exemplo, né? Então não dá certo. O equilíbrio de tudo é muito importante. E no business é a mesma coisa. O Sepultura passou por tantos tipos diferentes de empresários, mano, de mulher, de mãe, de amigo. Depois foi para empresário, o Todd Singerman, que era do Motorhead. A gente viu como o Motorhead funcionava, que também era uma coisa única. Era o jeito que o Leme queria fazer as coisas e tudo. E não tem outro Leme, não tem outro Motorhead, né? Então, a gente aprendeu algumas coisas, mas muita coisa não funcionava para o Sepultura, né? Como não funciona. Hoje, finalmente, a gente tem uma estrutura com 4 empresários, que eu achava impossível de acontecer, mas é o momento mais organizado, mais tranquilo e que está mais funcionando na nossa história. Nós temos 2 representantes aqui no Brasil que são os principais, que trabalham mais junto com a banda, que é o Tom e o Rodrigo. Nós temos o Frank Hansig na Alemanha e o Daniel Reagan na Bélgica. Né? Cada um com a sua... O Frank, ele faz a coisa mais de royalties, resolve um monte de pepino de Roadrunner e outras gravadoras que está resolvendo maravilhosamente bem. O Daniel Reagan é um cara que fica mais em contato com a gravadora, com turnês, com booking agent, né? E aqui, com o Tom e o Rodrigo, a gente resolve tudo, a palavra final, vamos dizer assim, né? E, tem funcionado de uma forma fantástica. Por quê? Porque é muito claro, a gente deixa muito objetivo o trabalho e o limite de cada um, né? E assim a gente está evoluindo de uma forma muito mais aberta, de uma forma muito mais profissional. Hoje a gente tem convites, assim como a gente nunca teve antes, de fazer coisas, de produtos que querem relacionar a marca com a banda Sepultura, turnês e programas de televisão, enfim, as pessoas querem voltar a trabalhar com a gente, porque a gente teve um período muito difícil com a nossa ex-empresária, né? Enfim, fechando portas e tendo uma maneira de resolver as coisas muito pessoal, né?
Então, a gente aprendeu, obviamente, com todos esses tropeços, com todas as merdas que a gente fez, né? Hoje a gente está num momento perfeito, fantástico, sabe? E eu acho que isso, não existe receita. Quem falaria que, pô, 4 empresários ia dar certo? É receita para o caos, né? E a gente está aí há 4, 5 anos trabalhando dessa forma de uma maneira fantástica, né? Então, eu acho esquisito eu falar, hoje eu vou dar aula de business. Mano, cara, isso para mim é uma perda de tempo, porque cada um, tudo bem, ver como cada um trabalha e tudo é interessante, mas, meu, você pegar um método e jogar para você, não funciona. Né? Você tem que dar os seus próprios passos, os seus próprios tropeços, né? Você tem que ver qual pessoa tá mais afim, tem mais afinidade, tem o mesmo objetivo. É realmente como, por exemplo, o Rush, né? Um empresário que sempre ficou a vida inteira, o Paralamas, com o Zé Fortes, né? o Skank, com o Fernando, né? Furtado, enfim, é isso. Quando você acha alguém, você tem aquilo que realmente funciona. Para a gente não foi igual o Rush, igual o Skank, igual o Paralamas, a gente passou por vários. Mas, como eu disse, hoje a gente tem um método, uma metodologia que é perfeita para a gente. Se eu for explicar para outras bandas, por exemplo, Rafael, por que você não faz isso? Pega 4 empresários. O cara vai dar risada na minha cara, né, mano? Tipo, porra, isso é muito difícil, né? Mas as necessidades de cada banda vão fazer o caminho delas, né? E cada uma tem uma. Não existe um método infalível, o método business é esse. Isso não existe. Então, você tem que dar chance a você mesmo e não ter medo de arriscar e fazer as coisas, né? Porque você só vai aprender assim. Você não vai sentar numa sala de aula e aprender a ser um empresário. Isso não existe, né? Então, é isso. Acho que não existe receita. A receita é você ser verdadeiro com você mesmo, com a sua arte, com as suas escolhas. Eu sempre falo que a liberdade, ela está no respeito às suas escolhas. Você casou, velho. Você não vai ficar saindo, traindo sua mulher, fazendo outras coisas, porque você escolheu um caminho, né? Você vai ser infeliz, você vai ter caos, você vai ter separação, você vai ter um monte de merda acontecendo. Por quê? Porque você não respeitou a sua escolha, né? Obviamente, você tem possibilidade de mudar o caminho, de falar, puta, esse caminho não tá certo, não sei o quê, mas isso é uma coisa que você assume e você realmente abre o jogo e não fica enganando você mesmo e as pessoas ao seu lado, né? Então, eu acho que essa liberdade é fundamental, mano. Sepultura nunca mudou o som por A, B, C ou Z por causa disso. A nossa liberdade está na nossa escolha, na nossa maneira de falar, de comunicar e de tocar, né? Então, isso é muito mais importante do que qualquer metodologia de business e outras coisas, né? Vamos lá. Eu concordo que não haja uma receita, né? Não existe mesmo uma receita. Mas, assim, eu dou aula de business, na verdade, eu proponho uma aula que se chama Band Coach, que é um negócio que eu registrei, que é a modelagem de um negócio musical. E cada modelagem, então eu ajudo a modelar, justamente porque não existe uma regra, né? Cada caso é um caso, né? Mesmo se fossem pizzarias delivery do mesmo bairro, essas pizzarias elas não têm a mesma forma de negócio, né? Elas estão concorrendo pelo mesmo público, mas entregando produtos semelhantes com suas diferenciais, e cada um com a sua estrutura. Mas o principal para essa questão da receita, entre aspas, de se fazer sucesso fora, né? Você, para chamar a atenção fora, primeiro você precisa de um bom produto. Então, são 2 grandes pilares: um bom produto, né, uma música legal, uma música que realmente cative, e a estrutura em si, né? Então, quando se fala da modelagem de um negócio musical, você tem as 2 coisas. No caso de uma pizzaria, você precisa de uma boa pizza. Se já tem uma pizza gourmet, vamos fazer uma pizza um pouco mais popular, não sei. A modelagem do negócio. Mas o produto, ele é uma expressão dos donos, vamos chamar assim, né? No caso da produção musical, ele é uma expressão daquele grupo de pessoas. Para começar, aquele grupo de pessoas precisa entender qual é o forte deles, né? Aquele grupo de pessoas, eles não podem só copiar, né, o produto dos outros. Porque, por exemplo, tem bandas que eu tenho nessa modelagem de negócio, que eles são muito fãs de um determinado estilo, de uma determinada banda. E aquilo se reflete ali. Às vezes, até no release, o cara menciona a banda que ele faz referência, em outras palavras, copia. Então, o que ele está fazendo? Propaganda de outra banda, né? Ele não está mostrando quem, ele não está revelando a força, né, daquela colisão humana, né, daquela pessoa.
Então, a primeira coisa é modelar para as bandas, como conselho, é modelar esse produto baseado no que as pessoas realmente são, não no que elas idealizam, né? Que máscara elas gostariam de usar? Elas gostariam de ser vistas como nórdicos que fazem power metal. Sim, mas não são nórdicos que fazem power metal, são brasileiros que gostam do power metal nórdico, entende? Então tem que ser convertido para isso, para a realidade deles, né? Dentro dos recursos deles, um cara um nórdico, talvez nunca tenha um funk, nunca tenha um samba, e por mais que o cara fale, eu não tenho identificação com isso, está no inconsciente, está no background musical dele. Então, como fazer essa fervura humana se transformar em produto? E depois, a estrutura da gestão, que também não existe regra, isso eu concordo, mas eu acho sim que o artista pode trazer muita informação. O que o Andrés acabou de falar, por exemplo, uma aula. Ele falou do Sepultura, como Sepultura faz, em poucas palavras, o próprio Motorhead, assim, assado. Falta muita informação. Eu vejo o pessoal muito carente de informação, né? E especialmente para quem viajou já, tem anos de experiência, né? Como funciona o fonográfico, o royalty, o direito autoral, a estrutura interna, a logística e tal. A gente tem muito, sim, para acrescentar para essas pessoas. Não ditando regras, né? Não dizendo que isso é uma receita a ser seguida, mas são modelos para ser usados como referência, né? E a experiência conta muito. Então, você pode trazer experiência para bandas mais novas, e que é o que eu faço com o meu band coach, né? E trazer essa experiência e ajudar na modelagem do novo negócio. O negócio de vocês não vai ter nada a ver com o Angra. Alguns, que é o que eles esperam às vezes de mim, né? Pô, mas o Angra começou assim, começou assim. Tá bom. Se eu fosse começar hoje, já não começaria como eu comecei antes. Primeiro que eu tenho muito mais experiência. Segundo que o mundo mudou completamente, né? Então, tem uma série de coisas que elas são mutáveis, são voláteis, assim, você precisa se adaptar, você tem que ter a criatividade para a criação desse negócio, da música, do produto, criatividade também, inventividade para a criação da gestão. Uma coisa que o André falou que eu acho interessante é o seguinte: a segurança, a autoconfiança, vamos fazer essa música, essa autoconfiança já é muito importante, porque sempre que você se posta, tipo, a gente faz uma música inspirada nessa, você já não se coloca tão autoconfiante como o cara do Music. O cara do Music chegou e falou o seguinte: eu faço um negócio que tem nada a ver. Alguns vão falar que é um Queen com Linkin Park, mas, cara, se você juntar Queen com Linkin Park, já vai dar um negócio completamente inusitado, né? E nem é exatamente isso que define o Music. Os caras chegaram com essa confiança de assumir alguns riscos e serem autênticos. Eu vou falar já pela minha carreira no Corsos, né? Que a gente teve muito problema, né? Com formação de banda, com empresários também, né? Que acabou desestimulando muito a carreira internacional, no caso, né? Hoje a gente tem assim um compromisso maior, a gente colocou na campanha, é exatamente isso. A fórmula do sucesso ela não existe, na verdade. Ela pode muito bem dar certo para uma banda que não vai dar para outra, e por aí vai, entendeu? Mecanismos, lógico que tem pessoas, os empresários mesmo são as pessoas que têm os mecanismos, né? Que sabem onde colocar a tua música, sabem aonde montar a sua turnê, e exatamente aonde ele vai colocar você, aonde seu som vai combinar e aonde você vai provavelmente ter um sucesso, né? E a palavra sucesso é uma coisa muito relativa, né? O que é o sucesso para um, o que é o sucesso para o outro, o que é o sucesso para aquele outro, né? Cada um tem a sua escolha, tem o seu caminho, e o sucesso pode representar de várias formas diferentes. Como eu havia dito, o Corsos é uma banda que a gente não teve assim muita sorte com essa parte de exterior, no caso, que no momento bom para o Corsos, a gente acabou perdendo pessoas na banda e a gente acabou perdendo um pouco do tempo, do time, né? Das coisas andarem legal, e algumas pessoas que estavam ligadas à banda resolveram não estar com outras bandas e por aí vai, né? E a gente acabou se dedicando mais à carreira aqui no Brasil, porque a gente chegou num momento, depois de 20 anos de banda, a gente pensou assim, pô, cara, a gente está ficando velho, o movimento daqui precisa, né? A gente viu várias bandas importantes brasileiras
rumando para fora e ficando mais tempo para fora, no caso, o próprio Sepultura, que eles moraram anos nos Estados Unidos, né? E não tinham como vir sempre tocar aqui, né? Só vinham tocar aqui quando tinha uma oportunidade boa, pessoas bancando para poder fazer esse trabalho. Já era um momento muito diferente de agora deles. Então, a gente, mais ou menos nessa época, assim, a gente resolveu se dedicar aqui. A gente achou mais importante ser um porta-voz do metal aqui no Brasil e as pessoas olharem e falar, pô, existe alguma banda que o cara consegue viver de metal aqui no Brasil. Isso, para mim, já é um sucesso, né? Agora, para aqueles jovens que estão nos ouvindo aqui, eu vou dar algumas coisas que não existe fórmula do sucesso, mas existe mecanismo, como o Rafael também falou. Então, eu vou falar agora de mecanismos musicais para você ter um pouco mais de destaque mais rápido e, de repente, você também ruma, quem sabe, não se tornar uma grande banda no mundo. O principal de tudo é ter uma sonoridade única. Não adianta você ouvir o Deep Purple, ouvir esse, aquilo, outro, e querer fazer um som na onda. Você até pode fazer sucesso, mas vai demorar mais. Você vai demorar para as pessoas gostarem do teu som, né? E quando você vai fazer a sonoridade única, é o seguinte, cara, as pessoas podem gostar, como podem odiar também e não ser nada, né? Mas a sonoridade única, a sua banda, as pessoas ouvirem sua banda e falar, puta, eu quero fazer um som que nem essa banda, e começarem a te copiar, esse acho que é um grande o grande mistério do sucesso, né? Outra coisa é você ser verdadeiro com o que você faz, entendeu? É você ser verdadeiro. O sucesso nada é mais além do que muitas coisas juntas, que o que é conta bancária, é você ganhar dinheiro, é sucesso, você significar é sucesso, né? Você fazer coisas que vão ficar para a história é sucesso. Veja bem, qual era o sucesso na época medieval, entendeu? Que os caras buscavam, que nem tinha as músicas, aquelas piriri, pop, 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 aquelas músicas, aquelas dancinhas que o cara, né? Aquilo era a música da época, né? Aquela coisa, aquela dancinha, fica todo mundo igualzinho, dos reis e tal. O que era o sucesso para os caras nessa época? Era ficar para a história, cara. Era fazer feitos, que esses feitos ecoassem ao longo da história, né? Então, para mim, particularmente, entendeu? Eu me vejo como um cara de sucesso dentro do heavy metal, porque daqui 100 anos, com certeza, quando se falar de heavy metal do Brasil, vamos falar de Marcelo Pompeu, vamos falar da banda Corsos, né? Então, o meu sucesso, ele vem o quê? Não pela uma sonoridade única, mas ele vem pela uma verdade do que é a minha carreira, entendeu? E pelos feitos e o meu trabalho que eu fiz no heavy metal brasileiro. Então, eu acho que cada um atinge o sucesso de acordo com o trabalho que faz, né? Talvez se eu fosse lá, nos primeiros tropeços que eu tive na minha carreira internacional, eu falasse assim, não, isso não é nada, bicho, vamos refazer as coisas, vamos mudar para lá. Poderia ser uma outra história da minha banda, poderia ser uma outra, mas eu fiz uma escolha de não fazer isso, né? Então, vai bem do que todos já falaram aqui hoje, né? Que você fazer o seu caminho, você fazer a sua música, você fazer a sua escolha e lutar por ela, né? Isso aí é um básico, né? Eu só acrescentaria, você também que está começando, antes de você copiar as bandas do momento e querer fazer que nem ele, entendeu? Busque você, entendeu? Uma configuração de notas, uma levada diferente, uma forma de cantar não tão igual à banda que você gosta, mas que você faça a tua sonoridade ser única, entendeu? E defendendo o seu heavy metal. Então, eu acho que isso também pode ser um grande lance para o sucesso. Recentemente, eu fiz uma matéria na Decibel Magazine com algumas bandas atuais do nosso cenário dentro do heavy metal. E a matéria teve um bom engajamento, muito acesso. E eu queria saber de vocês, se vocês acham que o mercado brasileiro possui alguma característica distinta que faz com que o exterior goste tanto e consuma nossas bandas. Há músicas e produtos que vocês acham que emplacam em um mercado específico, um país específico? O que faz as pessoas no exterior quererem consumir tanto o metal brasileiro?
Putz, meu, exterior é uma coisa muito gigantesca, né? A gente vê Europa e Estados Unidos como, assim, muito diferente. A própria Ásia, né? O Japão tem um gosto bem peculiar. É muito diferente, é cultura, né? O próprio Brasil, pô, de norte a sul, é um país muito diferente entre si, assim, né? Entre a gente. Quando eu fui, meu primeiro show com Sepultura foi em Caruaru, né? No estado de Pernambuco, interior de Pernambuco, e, mano, tinha uma legião de fãs lá do heavy metal, né? Eu toquei em Campina Grande, e eu fiquei impressionado, porque a galera tava muito antenada, né? Não tinha internet, não tinha nada, era só fita cassete. Todo mundo conhecia Slayer, conhecia Destruction, conhecia todas aquelas bandas que eram underground, né? Naquela época, né? Toda aquela, principalmente as bandas alemãs, né? Que influenciaram tanto Creator e tudo mais. Então é difícil você ver a exterior Brasil, é uma relação cultural, porque pô, nós tocamos na Índia, né? Por exemplo, e tocamos 3 shows. Na Índia parecia que a gente estava em 3 países diferentes nas 3 cidades, muito diferente fisicamente, né? Uma cidade que fica na fronteira com o Nepal, a galera mais asiática e tudo. Fizemos também shows na União Soviética, na Rússia, né? Antiga União Soviética. Tocamos na Sibéria, 5 shows na Sibéria, e você vê as características. Mas quando o show começa, tá todo mundo igual, gritando Roots, Bloody Roots com a camisa preta, entendeu? Acho que o heavy metal é a nação, né? O heavy metal é uma nação especial e particular, que as pessoas são muito unidas, a gente fala a mesma língua. O Japão, o Rafael conhece muito bem, né? O Japão é muito educado, as pessoas nem olham para sua cara praticamente. Quando entram lá a primeira vez que nós tocamos em Tóquio, eles colocaram como se fosse hoje em dia na pandemia, né? Uns quadradinhos assim, onde cabiam ali 10, 15 pessoas e não podia abrir roda, não podia fazer aquele negócio. Eles estavam desesperados que você poderia tocar lá por causa disso, né? E eles respeitam, né? Eles respeitam, eles sabem o porquê das coisas, né? E ao mesmo tempo curtiram o show pra caramba, né? Na próxima vez a gente já tocou um pouco mais normal, então é uma evolução, né? O próprio Beatles, quando foi para o Japão a primeira vez, tocaram no Budokan, que foi um escândalo, né? O Budokan é um lugar sagrado para o Japão, uma arena como é que chama aquela luta mesmo? Sumô, né? Arena do Sumô e tudo. E, de repente, está lá os Beatles tocando, né? Foi um choque cultural. E isso é muito comum, pelo menos na nossa, né, trajetória de ir em países para Cuba, por exemplo, levar equipamento e deixar o equipamento lá pela fragilidade da situação e tudo. E a gente vai aprendendo. Acho que o heavy metal é a nação, né? Não tem exterior, não tem Brasil, não tem Canadá, Estados Unidos. É o heavy metal. Heavy metal une as pessoas. O heavy metal, por exemplo, eu falei do Irã há pouco tempo. Nós tocamos na Armênia, na Geórgia, né? Melhor dizendo, que é vizinho lá da Armênia. E tinha uma banda do Irã que meio que saiu do Irã para tocar com a gente lá, né? E recentemente eles apareceram na news aí porque foram presos, né? Porque tocam heavy metal e tudo. Enfim, é uma situação muito diferente culturalmente, mas o heavy metal, ele dá essa força, né? Os caras estão lutando lá. O nosso próprio promotor no Egito, ele foi preso lá, e ele vai em programa de televisão para falar com fundamentalistas religiosos sobre o heavy metal, para defender o heavy metal, para abrir a cabeça das pessoas e mostrar que, mano, não é uma coisa satânica, vamos dizer assim, né? A gente já foi considerado satânico, já foi considerado um monte de coisa, né? Mas, porra, eu acho que obviamente, você usa as características da sua cultura, né? O próprio Sepultura fez isso, trouxe a percussão, né? Roots, etc., KZD, até hoje a gente usa isso, viola caipira e etc. Isso é muito saudável. Como eu falei na Rússia, né? Sibéria, bandas de heavy metal que usam sanfona, ou usam instrumentos locais que eu nunca tinha visto na minha vida, e que é muito interessante. O heavy metal, ele abraça outros estilos, né? Eu acho que não tem estilo, vamos dizer assim, que você vê tanta mulher, né, nesses últimos tempos, tocando, e não só sendo vocalista, né, que era um tabu, a mulher não toca guitarra, batera, hoje você vê muita coisa acontecendo nesse aspecto, né? Talvez a música pop com as suas divas, né, e tudo, mas você vê que o heavy metal, ele é muito democrático, ele é muito inclusivo,
E nós mesmos colocar um vocalista negro numa época, né, que, porra, muito preconceito. A própria Roadrunner, quando lançamos o Against, não colocou uma foto da banda. Ah, vamos botar o logo, vamos enganar a galera para ver se os fãs do Max ainda compram isso, né? Tipo, patético, patético. Mas a gente nunca entrou de frente com isso, porque a gente sabe que isso existe. O racismo existe em todo lugar, em qualquer situação, né? Ah, no Brasil não existe racismo. Peraí, né? A gente já ouviu isso de pessoas aqui que é inacreditável, né? Que as pessoas pensem dessa forma. Então o heavy metal, né, fechando aqui, o heavy metal é a nação, não existe exterior Brasil, é uma coisa muito mais ampla do que esse conceito, né, de nação. Então, sim, o heavy metal ele é uma cultura globalizada muito antes da grande globalização do mundo, né? Então, quando, por exemplo, o Metallica estourou com o Black Album, nós, os fãs de heavy metal, já conhecíamos o Metallica, já cultuávamos aquela banda, né? E aquilo já existe um boca a boca, e o boca a boca continua sendo muito importante, né? Quando a gente fala de heavy metal. Você contou sobre essa matéria que você fez sobre as bandas brasileiras, e isso gerou atenção, né, do público de fora, por duas razões. Primeiro, por conta dessa globalização, né, que realmente é uma cultura globalizada, que está sempre nos fóruns, aí pela internet e tal, independente de fronteiras. Então, acho que isso é legal no heavy metal, é uma grande nação mundial, né, sem uma religião própria, sem um governo próprio. As identificações são a contestação mesmo, são o repensar da sociedade, sem ditar dogmas para como que deve ser essa nova sociedade. Mas o questionamento é vivo e constante, inclusive nos diferentes segmentos da meta, que hoje são vários. E eu acho que tem uma outra coisa também, assim, existe, claro, a cultura brasileira, de maneira geral, o Brasil, né, ele tem ainda uma imagem muito simpática para o restante do mundo, apesar de o mundo, como o Andreas falou, que é muito pluralizado, cada lugar é um negócio. Mas existe uma simpatia, o Brasil tem um fascínio, né? E o terceiro ponto é o fato de, sim, já terem várias bandas legais brasileiras mostrado que a nossa maneira de fazer, o heavy metal, a nossa maneira de fazer, independente se você botar um chachado ou se você vai tocar um riff reto, né? Porque mesmo quando a gente toca um riff reto, quadrado, a gente já não toca que nem um alemão. A gente não toca que nem um americano. Eles já perceberam que a gente tem o nosso próprio sotaque, mesmo quando a gente acha que está fazendo igualzinho. E uma liberdade criativa por conta também das nossas inúmeras referências culturais. O Brasil tem muitas referências culturais, é muito rico culturalmente, e já se sabe isso. Os caras olham, né? Hoje já se sabe que o Brasil é essa coisa, essa riqueza cultural. Então, acho que tudo isso junto gera muito, muito interesse, né? E o fã de heavy metal está sempre procurando novas bandas para conhecer. Ele adora cultuar as bandas que ele já gosta, que ele ama, mas também está sempre curioso para essas novidades. Então ele tem uma postura mais ativa, né, do que, como o Popeu falou, o fã de pop. O fã de pop fica esperando a nova moda chegar para ele aderir, né? Já o fã de heavy metal tem uma participação ativa, ele vai à procura, ele busca novidade, ele está interessado. E acho que isso também reforça esse interesse aí que você pontuou. Então, eu chego ao ponto que é o seguinte, eu fico pensando o seguinte, cara, o músico brasileiro, cara, indiferente, assim, de qualquer estilo musical, cara, o brasileiro em si, né, cara, em relação a uma música, ele é muito talentoso. O brasileiro, ele consegue fazer qualquer música do mundo. Assim, bem tipo de uma maneira normal. Quero fazer heavy metal, monto uma banda heavy metal, vai ficar um heavy metal legal. Quero fazer tango, vai fazer um tango legal, entendeu? Ele tem uma facilidade muito grande em tocar qualquer estilo de música, desde o mais complicado possível, aí vamos colocar o que? A música orquestrada, talvez seja o mais complicado,
tem muitos instrumentistas tocando, um cara regendo. A gente tem ótimas referências aqui no Brasil, né? Existem escritores, autores de músicas orquestradas que são famosos no mundo inteiro, brasileiros, né? Então, o brasileiro é um povo, cara, que às vezes se menospreza, não só no quesito musical, como no quesito cultural também, né? Ele também tudo o brasileiro consegue fazer, é incrível, mas se eu for comparar a outros povos, né? Nem tudo que o brasileiro... Acho que a única coisa que o brasileiro não consegue fazer é jogar basquete igual o americano, entendeu? Se eu for pensar dessa forma. Agora, por exemplo, você pega aí o samba, que é a nossa música principal aqui, né, no país, né? Eu acho que é a música que por muito tempo vai passando por todas as gerações, né? É o samba, por exemplo. Que país fora do Brasil, que artista você conhece de samba, sem ser aqui no Brasil, que faz sucesso em algum lugar do mundo? Entendeu? Não tem, entendeu? Sertanejo ainda tem o country americano, que é mais ou menos, né? Aquelas duas vozes, tal, mas tem uma pegada meio hard rock ainda, mas é uma coisa mais similar. Você pega aí o forró, o frevo brasileiro, entendeu? Por que os gringos vêm tudo que nem os loucos aqui ver o carnaval brasileiro também, né? Porque é diferente, né? É um tipo de música que tem cara que vem aqui para estudar, vem assistir o carnaval para estudar a música brasileira, né? Então, o brasileiro é um povo muito rico nessa parte, muito talentoso nessa parte musical. Ele retrata qualquer música e faz bem. Eu acho que é por isso que o brasileiro, as bandas de heavy metal do Brasil, elas conseguem carreira internacional, porque ele vai tocar que nem os criadores, né? Não vai ser os alemão tocando samba, né? Imagina que coisa linda. Imagina chegar aqui um grupo alemão tocando samba, vai tocar onde? Os neguinhos vai ver um dia, vai ver dois, porque é alemão, mas vai ver aqueles caras tentando cantar em português, sei lá, reclamam do nosso sotaque, às vezes cantando em inglês, imagina o alemão cantando samba em português. Meu medo, né? Então não vai virar. Então eu acho que o grande lance, o grande sucesso, assim, a grande coisa do brasileiro fazer sucesso tocando heavy metal fora é que ele é muito talentoso. O brasileiro é muito talentoso na música. E a gente já tem um caso, nós já temos aqui o nosso Pelé, né? No caso aqui, agora eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu companheiro aqui de sala, aqui, que é o Andréas, que o Sepultura foi uma das maiores bandas do mundo de heavy metal. Entendeu? Teve um momento... Pelé não, Rogério Ceni, mano. Pelé não, Rogério Ceni. Rogério Ceni. Ó, que vocês vão jogar com ele de novo, hein? Bom, voltando nessa ideia, os caras, se você... Para quem é mais jovem e não acompanhou assim, não viveu a época, eu posso dizer, porque eu fiz uma turnê na Europa que era paralelo, nos anos 90, que era paralelo com uma turnê do Sepultura. E a gente teve a oportunidade de ir no show, não sei se você vai lembrar disso, Andrés, que foi lá no Town Country, em Londres, entendeu? E a gente foi convidado pela banda, pelo Sepultura, para ir lá assistir. De repente, assim, do nada, os caras chamam a gente para subir no palco e cantar com eles lá, né? Quer dizer, foi uma coisa, cara, o Town Country é uma casa em Londres enorme, assim, cara, é tipo um Via Funchal, sabe? Maior do que o Via Funchal, eu não sei te explicar, mas é uma casa monstruosa, entendeu? E era uma fase que eu andava pelas ruas da Inglaterra e pela Europa, de cada 10 camisetas pretas de banda, você via 5, a galera com a do Sepultura, e as outras 5 eram Anthrax, Black Sabbath, Iron Maiden, entendeu? Era uma coisa fantástica, era um fenômeno, eu posso dizer para vocês. Então, eu acho que esse lance também abriu muito para as pessoas entenderem o potencial e o talento do músico brasileiro, principalmente no heavy metal. Eu acho que depois dessa fase grandiosa que o Sepultura teve, que para mim chegou assim num auge assim que, dali por diante, se não acontecesse nada das coisas que aconteceram na carreira deles, que pertence a eles, é a escolha deles e tudo mais, hoje seria, talvez assim,
uma banda como um Metallica, como um Kiss, uma coisa, nossa, os caras não estavam morando fora, eu só ia poder ver o Andréas quando ele viesse tocar em algum estádio aqui no Brasil, entendeu? Porque já naquela época era uma banda gigantesca, com um pé para se tornar uma mega banda. E brasileiros, 4 brasileiros. O talento de 4 músicos brasileiros. Poderia ser o Corsos, poderia ser o Angra, poderia ser qualquer um que tivesse as oportunidades e que caísse no gosto do público, como foi, entendeu? Então, desculpa, Pompeu, só salientar que esse aspecto foram 4 talentos brasileiros, mas com uma estrutura gringa, né? Sim, gravadora sim, gringa, empresários sim, gringos, com uma mentalidade sim, gringa. Vocês já estavam lá, com toda essa mentalidade para... Foi essa estrutura que levou a gente a um certo patamar e que derrubou também. Foi a mesma coisa. Exatamente, então, exatamente. Era uma visão que a gente tinha de músico brasileiro, mas é como você disse, o Sepultura só vinha para cá para tocar São Paulo, Rio de Janeiro e ia embora. Era uma banda Seria gringa. isso, acredito eu, que se não tivesse aqueles problemas que vocês tiveram... Era uma mentalidade gringa, né? Exatamente, se você não tivesse acontecido aquilo que também derrubou, né, aquilo fosse só crescente, né, seria as condições. Isso por quê? Porque o músico brasileiro é talentoso e esses gringos viram esse talento. Eu acho que quando um grande empresário, uma grande estrutura, uma gravadora, alguma coisa, eles ficam sempre buscando, né, são os hunters, né, ficam buscando os talentos, né? E viram, olha, o Brasil também tem cara bom, bicho. E aconteceu tudo o que aconteceu, indiferente qual foi o mecanismo, foi juntando as coisas pelo talento. Seria muito difícil isso acontecer, vamos supor assim, com um grupo de pagode alemão, com 8 alemãos, por exemplo. Eu acho que é muito mais difícil, por mais que tivesse a estrutura brasileira em volta. Eu acho que é muito mais difícil, por causa da nossa ginga, como o Rafael colocou, se coloca instrumentos diferentes, a gente põe uma groove no heavy metal, o Corsos, por exemplo, é uma banda que põe uma groove naquele thrash metal duro, né, rápido, a gente consegue colocar um pouco de groove naquela história, que dá uma sonoridade diferenciada nas nossas músicas. Então isso vem do talento do músico brasileiro, que talvez você acaba não vendo muito em alguns artistas gringos. E isso não é desmerecer ninguém, enfim. E outra coisa que eu acho muito importante a salientar, que como o Andréas falou sobre heavy metal, o heavy metal é maior que tudo, entendeu? Ele é maior que o Pompeu, ele é maior que o Andréas, ele é maior que o Rafael, que as nossas bandas, o Corsos, é maior do que eu, entendeu? E o heavy metal é maior do que nossas bandas, entendeu? É uma união, é uma coisa enorme. Quem somos nós perante as nossas bandas? E quem é nossas bandas perante a grandiosidade que é o heavy metal, né? Então, tudo isso é uma estrutura enorme. Se a gente ficar aqui falando, vamos ficar falando 3 dias, não vamos chegar em conclusão alguma, porque é tão grandioso. Eu posso dar 2 exemplos de gringos que vieram para o Brasil fazer som brasileiro, que é o David Byrne, né, que é o vocalista do Talking Heads, que veio fazer bossa nova aqui. O brasileiro não aceita muito isso. Mesma coisa o Vitor Bilione e o Andy Summers, né, que veio para cá também fazer música brasileira. E galera não aceita isso. O brasileiro é muito nacionalista, é muito conservador. Por exemplo, a cultura argentina, uruguaia, a gente não sabe nada deles. Mano, Fabulosos Cadillacs, Soda Stereo. Eu comecei a conhecer essas bandas quando entrei no De La Terra, quando eu fiz o De La Terra e comecei a participar um pouco mais. O Sepultura já tocou várias vezes nesse país, mas não tem conexão. Se não fosse o Paralamas ou Titãs, por exemplo, de trazer Fito Paz e Charly Garcia, ninguém ia conhecer esses caras aqui. Sacou? O brasileiro é muito fechado, cara. A música brasileira... É aquela coisa meio arrogante. É aquela coisa meio arrogante do brasileiro, de achar que o Brasil é mais foda do que tudo porque é pentacampeão, hexacampeão do futebol, sabe? E acha que o resto não sabe jogar futebol. E toma 7-1 numa semifinal na Copa do Brasil, entendeu? É verdade, cara, é verdade. O brasileiro ainda se acha o melhor futebol do mundo. Já perdeu isso há muito tempo. Mas no nosso consciente ainda tem isso. Não, que a bossa nova, se não fosse o jazz, não seria a bossa nova.
Entendeu? E não, Brasil, tudo bem, o Brasil, como você falou, não dá o devido valor, né? O pau elétrico, por exemplo, que foi inventada na mesma época que o Léo Fender estava fazendo a guitarra elétrica lá nos Estados Unidos, mas ninguém fala isso. O próprio Santos Dumont inventando avião e os brothers lá americanos são considerados os inventores do avião, né? Pô, teve carro a gente elétrico. tem a Embraer, a gente tem um monte de coisa aqui. Então, Teve um brasileiro carro é um elétrico que caso o cara foi específico. no Silvio Santos. Brasileiro é um Carro caso elétrico. específico É de verdade. arrogância. E tem mais uma coisa, cara, e tem mais uma coisa. Você vê, mesmo você falou que se você não tivesse feito o De La Terra, você não teria contato com esse monte de artista que você falou. Eu acho que é a mesma coisa também, cara. Tem muitas músicas, principalmente aqui, eu acho que nesse lado aqui da América do Sul, América Central, entendeu? Que são músicas boas que, de repente, estão dentro do próprio gueto do país, né? Não consegue, né, também sair, né? De as pessoas terem essa noção. Eu mesmo aí, você falou vários artistas, Andréas, que, na verdade, se você não citasse aí, talvez eu nem saiba o que é também. Pô, o Capital Inicial fez a sua maneira, que é uma versão do Soda Stereo, que é uma música gigantesca na Argentina. E, mano, eu achava que era a música do Capital Inicial, velho. Sacou? Como muita gente acha que o Orgasmatron é do Sepultura, né? Então, o Brasil é muito fechado, velho. Ele é muito fechado, muito conservador. E a gente viu esses últimos anos que esse tipo de gente saiu do armário. Verdade. Né? Fala todas essas merdas, todos esses absurdos, Verdade. porque a gente tem sei lá, o adjetivo que eu dou para esse cara que está lá na presidência da República, que estimula esse tipo de coisa. Exato. Sabe? Pô, num momento totalmente retrógrado da nossa cultura, do nosso país, né? Além da pandemia, né? Que, porra, fez o negócio ficar muito mais grave do que já era, né? Então, o brasileiro, no geral, tem que ser um pouco mais humilde também, sabe, mano? E ver que a gente tem muito a aprender com o futebol alemão, com a estrutura. Cara, você vai lá, a estrutura que os alemães montaram lá em Santo André, na Bahia, é maravilhoso aquilo, velho. Eles deixaram ali uma estrutura, fizeram uma coisa fantástica, de uma forma totalmente natural, sem forçar a situação, sem ser, tô fazendo, hein, eu sou bonzinho. Nada disso, velho. Sabe? Então, a gente tem que aprender muito com culturas de fora, principalmente com culturas indígenas aqui, né, Rafael? A gente que tem essa pegada com a relação com a natureza, né? Até onde vai o concreto? Nós vamos fazer um planeta tipo Star Wars, onde não tem água, não tem verde, não tem nada? Tipo, esse é o caminho? O que vai acontecer com Rio Branco, com Belém, com Manaus? Onde ainda existem possibilidades de a gente achar uma maneira de ser mais equilibrado nesse aspecto. Mas não, né? A arrogância do político brasileiro, a arrogância da cultura brasileira não deixa a gente aprender com os outros. Isso é um grande problema, eu acho, como brasileiro. E eu me incluo nessa, porque eu sou brasileiro. Mas é que nem isso, né, cara? Você tem toda a razão no que você falou. E a gente, que de repente o heavy metal é uma coisa que também não tem essa arrogância, né? Porque todos nós aprendemos o heavy metal, nós aprendemos com os gringos, que a gente foi recebido quando a gente fez o Chaos AD, cara, Judas Priest, Megadeth, os caras do Metallica, cara, todo mundo abraçou o Sepultura, velho. Claro. Os caras, eu lembro. Sabe, não tinha essa de competição. Tem a competição, óbvio, mas não tinha essa, vai tomar meu lugar, não sei o quê. Eu nunca senti isso, pelo menos, sabe? Quem faz a competição é os fãs, né, André? Nem é muito as bandas. A gente faz nosso trabalho, né? Mas aqui é mais difícil. Aqui é mais difícil, velho. Se vem gringo querer fazer coisa brasileira aqui, neguinho já corta as asinhas. Eu também porque concordo. Não aceita, velho. Não aceita. Agora vem o Rammstein. Tem o um Rammstein que canta em aqui. alemão e é um fenômeno mundial. Porque eles são honestos com eles mesmos, mano. Tem uma gama de assuntos que remete à mesma coisa que é o nosso pior problema, né? Educação. Falta de educação. Essas referências assim de cooperatividade e tal, elas são típicas de países mais envolvidos, porque o cara é criado, né? Mesmo que ele seja um adolescente metaleiro contestador, ele num país desenvolvido, ele já é criado para entender a parte o que ele representa na sociedade. E o brasileiro não só não tem isso, que é um senso de civilidade, né?
como a gente vive ilhado. Essa coisa que você falou dessas pessoas que saíram do armário, gente que a gente não encontra tipo para descrever, a gente está ilhado achando que o Brasil é o centro do mundo, né? Ou seja, Exato. os países hoje só podem crescer dentro de um contexto globalizado. Fato. Só que a gente insiste aqui, ou seja, não sei, o sistema de educação, não sei como dizer, em fechar as pessoas, como se a gente não importasse com o resto do mundo, né? E a grande verdade é que o mundo está não só esperando a gente assumir a nossa posição, porque a gente é uma potência, né, pelos recursos que a gente tem, como também deixando de lado, porque não é uma responsabilidade. Se a gente não quer o que é nosso, que é o nosso espaço no mundo, não vai ser eles que vão falar: ô, pessoal, estou com uma cadeira aqui para você, né? Nas reuniões do FMI. Não, os caras não vão falar isso, né? A gente vai ter que brigar por isso. Mas antes, a gente precisa se unir. Então, para quem interessa a guerra, interessa a todos que não estão guerreando, que não estão no campo de batalha. Quem está no campo de batalha não interessa, você está com a tua vida em risco, você deixou tua família, você periga que você vai morrer, você vê seu amigo morrer, você está sofrendo. É a mesma coisa com a população. A gente está em guerra, colisão aí, e não interessa para a gente isso, porque a gente não vai resolver violência, não vai resolver a corrupção, a gente não vai resolver o sistema de saúde, a gente não vai resolver um monte de coisa, a gente não vai resolver a educação dos nossos filhos daqui a 20 anos. Como vai ser esse país no futuro? Não. Então, esse acordar, esse despertar, está demorando para acontecer, mas espero que aconteça em breve. Eu acho que também acontece uma coisa muito grande, né? Que esse tipo de situação, né, que as pessoas estão vivendo hoje em dia, né? Principalmente aqui no Brasil, vamos colocar assim, porque aqui é meio diferenciado as coisas, né? Agora, essa esperteza, esse zóio grande, essa falta de consciência e talvez aí essa individualidade tão grande que está acontecendo, isso está sendo passado de geração, né? As gerações, por exemplo, talvez nós um pouco mais velhos, a gente ainda teve uma geração de educação dos nossos pais diferenciadas do que existe hoje, que hoje vai no embalo do que é essa estrutura que a gente vive, que a gente não concorda, né? E tem muita gente que acha lindo, cara, ser individual, ser o certo ser o errado ser o certo, né? Whatever. E fica passando isso, né? Tem brasileiros que chegam na sua mesa, assim, num jantar, e fica contando as vantagens da sacanagem que fez com o amigo dele. Exato. Contando para o filho, ó, o pai é foda, ó o que o pai fez. Você pensa que o pai é trouxa? O pai é foda. Quando o cara pensou, o pai já foi lá, fez isso, fez aquilo outro. Isso vai passar. Então o filho pequeno vai absorver isso, vai passar, e vai cada vez ficar mais esse tipo dessa situação aí, dessa individualidade, essa ganância, né? Eu acho Exato. muita ganância, cara. Acho que tudo é movido por ganância, cara. Acho que tudo é movido por ganância. E como não há nada que a pessoa realmente sinta na pele quando ela é condenada ou quando é pego, a ganância enorme que acaba prejudicando o país, acaba prejudicando muito, essas coisas horríveis que acontecem. Quando tem a punição é tão branda que o cara não tem medo. Ele para hoje, daqui a pouco ele volta a fazer tudo igual. Entendeu? Não tem, assim, a disciplina, a educação, ela perdeu muito, assim, na minha opinião, né? Até posso estar falando besteira, sabe? Mas eu já vi muita gente contar vantagem para uma criança de uma coisa que, porra, cara, se eu falasse pro meu pai que ia fazer isso, meu pai ia me esfregar no sal, assim, cara, e pôr na frigideira, tá ligado? E eu nunca mais ia fazer isso na minha vida, cara. Eu ia ter com 60 anos, não faz isso não, porque, mano, isso não tem nada a ver. Então eu acho que falta muito disso aí também, da juventude, os novos pais, as novas gerações que estão sendo feitas aqui no Brasil, estão perdendo um pouco aí do que é o respeito, onde começa o direito, onde é o direito do outro, dá mais ênfase para o jardim do outro, a ganância, né? Aquela já tem, não está feliz com o que tem, mas, sabe?
aquela ganância. Não sei explicar, cara, é muito louco isso aí. Eu só queria saber até que horas que a gente vai aqui na entrevista? Só tem mais uma pergunta que eu ia encerrar agora. Então vamos para ela. Então, seguindo esse raciocínio que vocês falaram agora sobre respeito à educação, o Brasil ser muito nacionalista, eu queria uma conclusão de vocês, tanto das bandas que já têm muitos anos de estrada, algumas no Brasil, como as recentes, elas não conseguem engajar no mercado. Eu queria que vocês fizessem uma conclusão sobre tudo isso que a gente conversou, para definir onde que essas bandas pecam e quais as estratégias para gerenciar uma banda como empresa, seguindo essa ideologia de respeito, de ser mais aberto, receptível e não ter tanta ganância de um querer passar por cima do outro para atingir o sucesso. Porque eu acho que nesse meio do heavy metal tem espaço para todos, dentre jornalistas, bandas, fotógrafos. Então, para encerrar, eu queria uma conclusão de vocês sobre como gerenciar as bandas, o mercado, seguindo todo esse assunto que a gente falou de respeito. Putz, mano, eu não tenho a mínima ideia. Eu acho que isso passa pela educação mesmo. Não é uma coisa do metal, é uma coisa do brasileiro. Em qualquer situação, mano. Na medicina, na advocacia, seja lá qual profissão, no jornalismo, é uma coisa do Brasil, né? A gente sempre foi estimulado a ser desse jeito. E não é uma coisa de geração, isso vem de sempre. Vem de sempre. O Brasil sempre foi assim, sempre foi conservador dessa forma. As piadinhas racistas e tudo nas mesas de jantar e tudo, sempre foi assim, mano. Sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que assumir. Como eu disse, muita gente acha que não existe racismo no Brasil e não existia isso e aquilo. A partir do momento que eles pensam, continuem a pensar dessa forma, não tem evolução. Né? Porque é isso que ele vai passar para o filho dele. E o filho dele vai passar para o neto e etc. Né? Então, mano, é assumir, ó, nós temos um problema, essa coisa da reeducação do machismo, eu acho fundamental, porque nós somos muito machistas. O brasileiro é naturalmente machista e nem percebe, né, na atitude, em certas expressões, como a gente vê profissão, em certas profissões, ainda assim a gente dá risada, a gente dá não sei o quê, e eu estou me incluindo nessa, porque isso é uma coisa inevitável sendo brasileiro, é inevitável, nós crescemos assim, assiste os Trapalhões da década de 70, porra, assiste qualquer filme, né, qualquer coisa feita naquela época, a década de 60, né, a mulher tem que estar em casa, as propagandas, né, de sabão de pó, de lavar roupa, de não sei o quê, todo mundo aceitava aquilo como uma coisa natural, e a gente acha que isso tem que continuar, né? Mas não, a gente está vendo que as pessoas sofrem, e estão sofrendo pela forma que a gente se comunica hoje através da internet, da globalização, a gente vê que isso sempre foi um problema, né? Os trans, raças diferentes, essa coisa de ter cor para raça, né? É negro, é branco, é amarelo, o índio é vermelho, é uma coisa completamente desnecessária. Você vai preencher lá um negócio, qual cor você é, qual a relevância disso? Para qualquer coisa que você for fazer na sua vida, qual a relevância disso? Uma relevância estatística? Para quê? Né? Sempre existe essa divisão, sempre. Então, essa é a reeducação que a gente tem que ter, não só como brasileiro, porque isso existe em qualquer lugar do mundo, né? Em outros níveis mais fortes, outros menos. Por exemplo, na Holanda, tem o racismo, tem as diferenças, mas você vê que é um país muito mais aberto em relação à religião, em relação às drogas, em relação à política, né? E aqui no Brasil, não. É o fundamentalismo religioso que atrapalha o desenvolvimento de qualquer país, né? Então é isso que a gente tem que se reeducar, é uma reeducação. E nesse aspecto, eu aprendo muito com os meus filhos, porque eles são de uma geração diferente. Eu tenho 3 filhos, um de 15, outro de 23, outra de 25. E eles falam, caralho, Paulo, não fala isso, não fala assim. Né? Aí você cai na real, pô, é verdade, mano. Eu tô aqui fui educado, eu acho isso que é normal, né? Muito mais difícil para o meu sogro, por exemplo, né? O neto falando com o avô. Aí já é uma coisa bem mais difícil, porque, mano, porra, sempre falei assim, desde não sei o quê, sabe? É difícil, é muito difícil. Mas a partir do momento que você sabe que você está doente, nesse aspecto racista e machista, é o primeiro passo para a cura, né?
Você tem que assumir que você é isso. É como alcoólatra, por exemplo. Faz 10 meses que eu não bebo álcool, né? Eu parei geral de um dia para o outro, porque várias coisas acontecendo, enfim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida até hoje. E por quê? Porque, mano, eu percebi que eu era um escravo do álcool. Eu falei, pô, eu sou um alcoólatra, né? A partir do momento que isso caiu a ficha, eu falei, mano, eu não vou ser mais escravo do álcool. Eu falava, mano, tudo que eu escolhia, 60% ou 70%, o álcool era o que escolhia para mim. Tipo de restaurante, o tipo de casa que eu ia na noite. Por exemplo, Disneylândia não tinha... Ah, puta, eu não vou para Disneylândia, mas não tem cerveja lá? Tipo, sacou? Nesse aspecto. Sério, velho. E aí você fica escravo disso. Não importa as pessoas que estão do seu lado, não importa se tem a porra da cerveja ou o álcool lá. Entendeu? Então, nesse aspecto, eu não estava vivendo o presente, não estava vivendo as pessoas. Eu estava vivendo a minha ansiedade de beber, né? E no racismo é a mesma coisa, no machismo é a mesma coisa. Você tem que assumir isso. A partir do momento que você assume, você tem toda a liberdade e as possibilidades de você melhorar e mudar esse tipo de atitude e comportamento. Então, cara, a gente tentando juntar, né, tantas palavras aí, que é, por exemplo, ignorância com ganância. A ganância é um instinto do homem, mas ele é muito mais aflorado quando a gente está sob o modo de sobrevivência, né? Ou prezando a falta, com medo de faltar, a pessoa fica mais gananciosa. E a ignorância pode, né, civilizar essas pessoas. Então, quando a gente fala, tem países com um senso de civilidade maior, de pertencimento, de colaboratividade. Esses países estão educando essas crianças para terem esse senso, né? E aí elas têm menos, elas faltam menos, consequentemente, porque a educação também mostra oportunidade. A educação mostra onde você pode prosperar, né? A má educação não dá essa informação e a pessoa acaba não prosperando porque ela não encontra esse caminho. Tem sim, pessoas hoje, o mundo tem uma guerra comportamental aí, né? Não é política, é mais ideológica. As pessoas que acham que o mundo tem que ser mais igualitário e as que acham que não, que tem que haver diferença. Isso fica meio velado, porque no fim a discussão fica simplificada para uma questão política, como se um fosse comunista, né, e o outro fosse reacionário, quando na verdade não é. Na verdade não é nem política. Eu acho que, como o próprio André comentou, é comportamental, é racial, é de valores distorcidos, né? Então, eu acho que a gente no Brasil poderia sim considerar com muita força uma revolução na educação. Essa revolução, eu acho que ela tem que ser apartidária ou suprapartidária, ou seja, a gente não pode ficar mudando a maneira de educar nossos filhos conforme muda os interesses políticos, porque os políticos não estão interessados a não ser no voto deles, né, e na obediência deles. A minha filha está aqui estudando remotamente, tentando aprender pela internet, que é muito mais complicado, mas está aqui estudando cálculo estequiométrico, quebrando a cabeça para entender o cálculo estequiométrico, que é um negócio de química, eu não lembrava nem que existia esse negócio. Mas quão importante é isso, sabe? Já que ela está gastando um tempo estudando, né? Quão importante para o Brasil é que as crianças estejam agora em casa estudando cálculo estequiométrico. Verdade. É a nossa prioridade, né? O Brasil daqui 20 anos, que pode se começar construído com essas que nascem hoje, né? Crianças que nascem hoje, daqui 20 anos vão estar indo no mercado de trabalho. É importante que elas se preparem para um dia estudar que nem loucas o cálculo estequiométrico, façam um vestibular dificílimo, e é isso que vai definir. Quem sabe mais sobre esse assunto é que vai ter mais chances. Entendeu? Então, a gente tem que repensar mesmo, porque a participação de cada um e essa necessidade, essa urgência que é mundial, né, de igualdade mesmo, de quebrar algumas fronteiras do julgamento, do preconceito, eles fazem muito urgentes. E no Brasil, no fim das contas, revendo a pergunta original, que era que as bandas podem ser mais colaborativas, eu acho que elas até são, mas como todos os animais que andam em grupo, né, ser humano ser um deles, sempre precisa de alguns líderes que puxem, né? Então, o que falta no Brasil são mais líderes, pessoas que puxem para cá ou para lá, né? E o que está acontecendo aqui? Não tem um cabo de guerra, onde a gente acaba não andando, um puxa para cá, outro puxa para cá, puxa para cá, e a gente não tem
um líder que puxe todos, que fale, eu falo por todos, eu falo pelos nossos interesses que são os mesmos. É a saúde, é a violência, é a falta de oportunidade para várias classes, é a Amazônia, é a queimada, são os índios. Cara, é o nosso patrimônio, a noção de o que é o patrimônio que a gente tem, qual é a grande riqueza do Brasil. As pessoas acham, por exemplo, que a riqueza cultural é uma bobagem. Né? É uma bobagem. A gente vê a cultura como o cara que vende miçanga na praça e acha que ainda faz um demérito nesse cara aí, né? Como esse cara é um vagabundo. Então, tudo que é cultura, a gente já relaciona com aquele cara, que é um hippie que é desgregado, patriado, sem reais, que só quer ficar. E eu acho que não é bem assim. A cultura são os hábitos. Esse amigo, essa frequente, né, essa cultura que o Pompeu falou, do cara contar a vantagem, né, assim, do Gerson, né, o jeitinho e tal, a malandragem ser algo valorizado, né, parabenizado, isso aí denota uma degradação dos valores já dentro, né, já implícitos na cultura. Então a educação vem para justamente dar outra perspectiva para os nossos hábitos e para a nossa cultura. Bom, eu, para finalizar aqui, cara, estou muito emocionado com a palavra de vocês dois aí, do Andrés e do Rafael. Acho que vocês falaram tudo e mais um pouco, entendeu? Do que eu também concordo plenamente que eu gostaria de falar, mas já foi dito, não vou ficar aqui batendo na mesma tecla que vocês já colocaram exatamente da forma que eu penso também, né? A gente tem que se auto-enxergar, né? E tentar melhorar e evoluir, entendeu? Então, cara, o que eu posso deixar aqui de mensagem é muito amor no coração, gente. Muito amor no coração, porque o amor é o caminho, o amor é tudo. Quando você ama... É isso aí. Quando Quem você diria, ama... né, que a gente estaria... que os cabeças aí do heavy metal estariam hoje passando falando mensagem de de amor, amor, né? Falando de amor, mas a gente está vivendo um mundo que é guerra, né? Guerra não é amor, né? Sei Exato. lá. E para quem interessa a guerra, né? Exatamente. Não é para quem está na batalha. Para eu fechar o que vocês dois falaram, que para mim foram perfeitos, vão de acordo com o que eu penso, né? Eu só acrescentaria, vamos amar mais, vamos amar uns aos outros, entendeu? Vamos amar o que cada um é, a cor que é, o sexo que é. Hoje já não é mais só homem e mulher, entendeu? Tem várias coisas que a gente vai viver com isso daí, porque é assim que vai ser, entendeu? Tem que entender que as coisas são diferentes, né? São diferentes, aquelas coisas antigas já passaram, já foram. Hoje o mundo é outro, é evolutivo, é uma evolução. E eu acho que para a gente poder evoluir mais ainda como ser humano, como artista, e fazer a nossa música também evoluir bastante, não é que tem que chegar agora nas letras e ficar falando assim, eu amo você, ai, você me ama. Não é isso. Mas a gente tem amor, a gente tem empatia e amor pelas coisas, né? E ser feliz com o que tem. Já é uma coisa muito importante. Por mais que você queira mais, que é uma coisa humana, buscar o crescimento, né? Você já ser feliz pelo que tem e buscar mais dentro do que seja o seu direito, né? Dentro do que seja merecido a você, né? Sem precisar, de alguma forma, derrubar os outros, ou vir com a ganância ou a ignorância, ou como todo mundo quiser colocar um nome, mas que a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando da mesma coisa que é o zóio gordo, muito gordo, né? Então, muito amor no coração, gente. Um grande beijo, entendeu? Adorei esse papo aqui, principalmente com meus companheiros aqui de longa estrada e batalha nessa música maravilhosa, sensacional, que nós defendemos há mais de 30 anos. Há mais de 3 décadas nós defendemos com todas as forças, contra tudo e todos, tá? Grande beijo no coração de vocês. Obrigada, gente. Tá, e muito metal na veia, Izui. Tchau, obrigada. Eu queria agradecer vocês e até a próxima. Quero agradecer também, foi muito legal. Que façamos mais disso aqui. Estamos todos também muito reclusos e com saudade, né, da presença física. Eu estava com saudades aí do Pompeu, do Andrés, então foi muito bom matar saudades. Valeu. Isso, obrigado. Um abraço a todos aí. Tchau. Valeu.